Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, grato a Deus por uma vez mais poder estar aqui cultuando juntamente com os irmãos na igreja virtual. Pastor Jeremias nos tem dado a incumbência, me tem feito o convite em trazer uma palavra nesta noite e assim o faremos. Deus abençoe a vida do pastor Jeremias, da prima Jocely e de cada um dos irmãos. Pois bem, o tema escolhido para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor nesta noite encontra-se no livro de Romanos, capítulo 15 e o versículo 4. Não é o tema principal da mensagem, mas vai nos remeter ao tema principal. Romanos 15:4 nos diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Queridos, o que Paulo nos ensina aqui? O que Paulo está exortando aos romanos? Vejam, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, ou seja, tudo que está lá no Velho Testamento, tudo que está escrito lá no Velho Testamento é algo que nos instrui nos dias atuais. E ele continua, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança, ou seja, é aquilo que nos instrui nos dias atuais em que vivemos, com enfoque, com esperança para os dias vindouros, né? E isso é o que o Velho Testamento nos faz, nos instrui através daquelas belas histórias e passagens bíblicas vividas por homens de fé, por homens de Deus, naquela época. E hoje eu quero falar sobre um desses homens que tem a sua história elencada dentro do livro de Gênesis. Eu quero falar sobre José. José ele tem a sua história contextualizada em Gênesis desde o capítulo 37 até o capítulo 50. Vejam que é um espaço bastante extenso dentro da Bíblia, mas uma leitura muito agradável e muito instrutiva para a nossa vida. E como material de apoio ao enfoque da Bíblia Sagrada, eu usei aqui o livro da série Heróis da Fé, que tem por título José, um homem íntegro e indulgente. E o que seria uma pessoa íntegra e indulgente? Íntegro é aquela pessoa irrepreensível na sua conduta, uma pessoa honesta, incorruptível. E indulgente é a pessoa que tem uma grande capacidade de desculpar, de perdoar, de ser clemente com outras pessoas. E nós vamos ver, ao decorrer do estudo que nós faremos aqui a respeito de José, que essas duas afirmativas, íntegro e indulgente, se aplicam perfeitamente dentro da vida de José. Queridos, o nosso tempo é um tanto limitado, então eu vou trazer aqui para os irmãos uma breve síntese, um breve relato, resumo do que foi a vida de José até ele chegar no Egito, para que aí efetivamente possamos entrar na mensagem desta noite. Pois bem, José é filho de Jacó e Raquel. A Bíblia nos relata que José já é filho da velhice de Jacó e também que José era um homem belo, formoso à vista, sonhador, temente a Deus, que respeitava seu pai e que seu pai Jacó não fazia questão nenhuma de esconder dos seus demais 11 irmãos, irmãos de José, que José era o filho preferido, era o filho predileto. No entanto, por essa preferência de Jacó para com José, nasceu aí uma grande ira, uma grande revolta de seus irmãos para com José. Tanto é que em uma determinada situação estavam os 11 irmãos de José na cidade de Siquém, apacentando as ovelhas de seu pai, e seu pai Jacó pediu, falou: olha, José, vai lá ver como estão seus irmãos e trazer notícias deles para mim. E prontamente José foi. Chegando lá, os seus irmãos intentaram para com ele em matá-lo, porém pensaram: puxa vida, mas a gente matar o nosso irmão vai ter sangue do nosso irmão, da nossa própria família em nossas mãos. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele então. E aí estava passando ali uma carreata de midianitas que se dirigia até o Egito, e eles acabaram por vender o próprio irmão para os midianitas. E voltando para seu pai, os 11 irmãos disseram, falaram: olha pai, infelizmente nós estávamos voltando para cá e encontramos apenas as roupas de José aí pelo caminho, todas ensanguentadas. Então imaginamos que algum bicho, alguma fera acabou pegando José e acabou matando, mas na realidade nada disso tinha acontecido. Eles tinham vendido para aquela carreata de midianitas. Chegando os midianitas até o Egito,
venderam José para Potifar. Potifar era um grande chefe dos exércitos ali do rei Faraó, do rei do Egito, e José esteve ali por um tempo dentro da casa de Potifar, servindo a Potifar. E em uma dessas situações, em um desses dias em que ele estava ali servindo, veio a esposa de Potifar e intentou estar com José, intentou deitar-se com José e agarrou-o. Porém, José, um homem muito temente a Deus, se desvencilhou ali da esposa de Potifar e saiu correndo, acabou deixando aí uma peça de suas roupas para trás, e que foi o motivo aí para a esposa de Potifar chamar o seu esposo e falar: olha, infelizmente aí esse hebreu que você colocou dentro da nossa casa intentou me agarrar, intentou ir para a cama comigo aqui, e prontamente Potifar mandou que fosse preso José. Então José esteve cativo ali no Egito. Em um desses dias em que José esteve cativo, dois dos servos do faraó acabaram ali por ser presos também, o copeiro e o padeiro. E num desses dias em que eles estavam presos, acabaram tendo sonhos, e José prontamente interpretou, pela graça e a misericórdia do Senhor, interpretou o sonho desses dois indivíduos, e da forma com que ele interpretou, realmente aconteceu. E o copeiro do rei, José interpretou falando: olha, dentro de 3 dias você será restituído ao rei, você estará restituído ao seu trabalho, mas lembra-te de mim quando estiver lá, e explica para o rei Faraó toda a minha situação, que eu estou aqui indevidamente. Porém, o copeiro, voltando para lá, não lembrou-se de José. Passado 2 anos, Faraó teve um sonho e não havia quem interpretasse. Nenhum dos sábios do Egito conseguia interpretar ali o sonho de Faraó. Porém, o copeiro lembrou-se de José e falou: olha, rei, quando eu estava encarcerado, teve um indivíduo lá chamado José, eu tive um sonho uma determinada noite, e ele acabou interpretando corretamente o meu sonho. Prontamente o rei Faraó mandou que chamasse José. José veio, interpretou o sonho do rei, e José foi visto. José teve graça aos olhos do rei, E a Bíblia nos relata aqui em Gênesis, no capítulo 41 e o versículo 40, vejam só: tu estarás sobre a minha casa. Aqui é o rei Faraó falando para José: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Queridos, vejam que reviravolta dentro da vida de José. Vivia numa família hostil, acabou sendo vendido, foi preso, e agora ele é o segundo homem do Egito. Irmãos, e aqui eu entro na mensagem, aqui eu entro no texto bíblico, nas verdades bíblicas que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. São 3 verdades bíblicas que nós aprendemos aqui dentro desse contexto, dentro da vida de José. Primeira verdade bíblica: José vivia num ambiente familiar hostil, pesado, onde predominava a inveja dos seus irmãos para consigo, devido à preferência de seu pai Jacó para com ele. Então nós aprendemos o quê? Com a vida de José, que independente, queridos, do ambiente em que nós estamos inseridos, do ambiente em que nós vivemos, seja na igreja, na faculdade, dentro da nossa família, na escola, se nós tivermos os nossos olhos voltados e fitos para o Senhor nos abençoará. Se nós lermos aqui de Gênesis de 37 até o 50, que é onde se passa a história de José, nós veremos em mais vários versículos falando que o Senhor era com José, e o Senhor estava com José, e Deus acompanhava José. Então nós observamos que José era um homem temente a Deus, e que tinha os seus olhos fitos no Senhor, pois ele tinha certeza que toda aquela situação em que ele estava passando, vivenciando, fazia parte de um plano do Senhor. E assim somos nós, independente do ambiente em que nós estivemos inseridos, seja hostil, pesado, seja um lugar onde nós não somos bem vistos, onde as pessoas não gostam de nós, mas se nós tivermos os nossos olhos fitos no Senhor, a bênção com certeza chegará. O segundo ponto, a segunda verdade bíblica que eu aprendo aqui é a respeito do tempo. Alguns dias atrás aqui eu vi a pregação do presbítero Joel Almeida, se não me engano, e ele estava falando também a respeito do tempo, que nós temos que ter o tempo, esperar o tempo do Senhor. E aqui eu aprendo também
com outros homens de Deus. Vejam a história de Jó, quanto tempo ele esperou para que fosse sarado de toda a sua enfermidade, tivesse a sua bênção na íntegra. Abraão, quanto tempo esperou até que Isaque nascesse, já era a Sara de idade bastante avançada quando ele teve a promessa sua cumprida na sua vida a respeito de Isaque. Noé esperou 120 anos para que viesse a chuva e acontecesse o dilúvio, qual era a promessa do Senhor. Queridos, se nós formos observar Salmos 119 e 71, o salmista nos diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então nós observamos aqui que a esse tempo foi-me, ele está se referindo ao passado, ou seja, ele já está desfrutando da sua bênção. Então foi bom ele ter sido afligido para que ele pudesse aprender os estatutos do Senhor. E assim somos nós. Muitas vezes nós queremos a nossa bênção para ontem, para já, mas o Senhor ele está nos lapidando. O Senhor ele precisa desse tempo para nos preparar, para nos lapidar, para que nós possamos usufruir da nossa bênção, seja ela de quaisquer natureza, material, financeira. O Senhor quer que nós usufruamos dessa bênção na sua íntegra, na sua totalidade. Para isso, necessita desse tempo para que nós possamos ser lapidados. E a terceira e última verdade bíblica que eu aprendo aqui com José é a respeito da indulgência, da grande capacidade de perdoar desse homem de Deus. Veja, em momento algum a Bíblia nos relata que José intentou-se em se vingar dos seus irmãos, em se vingar da esposa de Potifar, ou até mesmo do copeiro do rei, que não lembrou-se dele ao sair da prisão. Em momento algum, a Bíblia nos relata isso. E olha que José viveu até os 110 anos, e essa passagem, esses ocorridos, era ali por volta dos 30 anos. Então José ele era indulgente, ele teve uma grande capacidade de perdão. E nós, muitas vezes, por coisas ínfames, por coisas pequenas, nós ficamos brabos, nós não queremos perdoar. E às vezes, muitas das vezes, a nossa bênção não chega, não vem a nossa bênção, devido à nossa incapacidade de perdoar, a nossa incapacidade de esperar um pouquinho mais no Senhor. Queridos, o meu tempo já está ultrapassando aqui o limite que o pastor Jeremias nos tem dado, mas fique com esta palavra nesta noite, pense, reflita e que Deus vos abençoe. Vamos estar orando neste momento e encerrando a palavra nesta noite. Senhor Deus, Pai, bendito seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que temos lido, pela palavra que temos estudado nesta noite. Que o Senhor possa nos conceder a graça para perseverarmos, esperarmos no Senhor e manter os nossos olhos fitos em Ti. Que o Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.